que acontece com função composta? Imagine o seguinte, ó. Eu tenho aqui o eixo real do meu domínio, aí eu tenho o eixo, também os reais, da imagem para a função f, certo? Então, aqui eu tenho um y, que é o f de x. E aí eu tenho um outro eixo aqui, onde eu vou ter agora a função g. Então, eu saio desse ponto x, a função f pega o x e leva em y, que é o f de x, e o g pega esse y e leva em g de y, que nada mais é do que o g do f de x, certo? Ou seja, isso aqui é esse passo aqui, ó. É sair de cá e vir lá para o fundo. Tá? Isso é uma função composta. Deve ter uma carinha e a linha. Certo? Muito bem. Essa função é a função composta. Tá bom? Estão acompanhando? Está travado ou não? Alguém dá sinal de vida aí? Beleza. Então, isso é função composta. Agora, imagina o seguinte, ó. Essa função aqui é contínua. E essa função aqui é contínua. Tá? Essa daqui só vai ser contínua se essas duas forem contínuas. Agora, o que ele está dizendo no vídeo? A função f é contínua em x, ou em, desculpa, em x igual a a. Deixa eu trocar aqui, peraí. X igual a a. Eu vou trocar isso aqui tudo, porque senão vai ficar igual lá no livro. Opa. Então aqui, ó, x igual a a. Então aqui, esse ponto é o ponto f de a. Certo? Deixa eu voltar lá no questionário para fazer igual. Ai, inferno. Ah, não, aqui a gente não fala. Isso é só lá mesmo. Então, vamos lá. Certo? Esse ponto aqui é o G desse valor aqui, ó, que é o F de A. Certo? Então, a função f é contínua em A. E G é contínua em F de A. Ele tinha feito o contrário. Certo? Tudo bem? Alessandra, seu microfone está aberto, está fazendo uns barulhão danado. Ai, desculpa. Meu Deus, Sem desculpa, problema. professor. Ainda bem que era só barulho. E o meu estava aberto, eu estava falando bobagem. Ó, tudo bem até aí? Então, ficou claro esse negócio de continuidade? Trem. Alguém pode me dar um sinal de vida? Sim, ficou claro. Tá? Então, essa era a confusão que ele fez, porque ele inverteu as funções, ele enunciou de um jeito e explicou invertido. Tá? Lógico, você pode colocar a função que você quiser aqui, mas essa é essas são as condições que têm que serem satisfeitas para a composta ser contínua. Tá? Continuando, então essa aqui foi a questão 4. Questão 5. Qual dos enunciados abaixo está correto? E aí, de novo, eu venho com o enunciado da função. E aí eu faço um monte de
confusão aí com as letras para ver o quanto vocês estão prestando atenção. Então, ó, se F é contínua em A, que é o que está lá no coisa, F é contínua em A, e G é contínua em F de A, certo? G tem que ser contínua em F de A, que é esse ponto aqui. Então, a composta vai ser contínua no A, que é o que está aqui. G composto com F vai ser contínua em A. Essa notação é isso aqui, né? G de F de A, certo? A gente faz essa notação aqui, ó. G composta com F, ou seja, eu aplico F em A e depois aplico G no F de A. Tá? Então, essa daqui, por que essa daqui não é? Ó? Se F é contínua em A e G é contínua em G de A, G não é contínua em G de A. Porque G não aplica no G de A, ele aplica no F de A. Então, a composta é contínua. Consequência imediata do teorema do valor médio. Se f de x é contínua e para f de x contínua, se f de A e f de B são positivas, existe um ponto no meio deles que é zero. Eu não consigo garantir isso quando tanto o f de A quanto o f de B são positivos. Porque isso não vai me garantir que vai ter um ponto que vai dar zero. Certo? Outra consequência errada, ninguém marcou, toda função contínua definida em AB tem raiz. Isso aqui não tem nada a ver, nada garante isso. Nenhuma das anteriores também está errada, porque essa daqui está certa. Se a função é contínua, e se o f de A e o f de B têm sinais opostos, ou seja, se um é positivo e outro é negativo, ou vice-versa, então a f de x possui uma raiz no intervalo AB. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Professor, nessa daí, eu vi no Sim. vídeo que tava em intervalo fechado, sabe? Daí aí tá entre parênteses, eu pensei que era alguma pegadinha, daí eu coloquei que nenhuma tava certa. Então, mas era uma pegadinha mesmo, porque na verdade o do vídeo que está errado. Por que que acontece? Ó, ah, teorema do valor intermediário. Não é que está errado, é que, quer dizer, tá um pouco. O que se passa? Deixa eu voltar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, intervalo fechado. A, B, certo? Vamos imaginar, vale para os dois casos, mas vamos imaginar que o f de A é negativo e o f de B é positivo. Estou falando que eles têm sinais opostos. Então, o f de A é estritamente menor que zero, o f de B é estritamente maior que zero. Isso significa que para o A eu vou ter uma imagem negativa. Certo? Estão acompanhando? Para o B, eu vou ter uma imagem positiva. O gráfico da função tem que estar aqui, ó. Ele vai fazer pelo menos isso. Ele até pode ficar rodando aqui, ó, várias vezes. Certo? Mas a função é contínua, ela vai passar pelo eixo X pelo menos uma vez. Então, nesse ponto aqui, o f de C é zero. Acontece que, se o f de A é estritamente negativo e o f de B é estritamente positivo, o C não é A
e esse C não é B. Concordam? Ou seja, o C está dentro do intervalo sem as extremidades. Tudo bem ou não? Professor, desculpa, eu não entendi. Você pode explicar de novo? Travou? Travou? Oh, Senhor. Alô? Ela falou que não entendeu, professor. O senhor Ah, pode... tá. Não, eu que não entendi. Ela não entendeu e eu não entendi ela. Mas não travou, então. Vocês, por favor, gente, dá uma manifestada, assim, só para eu saber que não travou, porque a minha internet não está muito boa. Então, às vezes, ela trava e eu fico falando aqui. Ó, quem não entendeu, o que não entendeu, por favor. Eu não entendi por que, que o A e o B não estão inclusos. Aqui, porque que o Isso. parágrafo. Porque o que acontece? Para eu garantir a existência desse cara, eu preciso garantir que o intervalo, os extremos do intervalo tenham sinais opostos. Então, se o sinal do f de A é negativo, ele não vai ser zero. Certo? Se o f de A é estritamente menor que zero, eu tenho certeza que o f de A não é zero. E se o f de B é estritamente positivo, eu também tenho certeza que o f de B também não é zero. Então, esse ponto que eu sei que cruza, não vai cruzar no extremo. Porque os extremos são valores diferentes de zero. Tá claro isso ou não? Tá sim, obrigada, professor. Esclareceu agora? Perfeito. Muito bem. Então, eu acho que essa era a última questão? Isso, era. Tá bom? Agora eu só preciso de um pouco mais de frequência nas respostas, hein? 36, nós somos em muito mais. Tá? Isso aqui é importante, primeiro, para a presença, e segundo, porque é uma forma de você verificar se você realmente está entendendo os conceitos que estão sendo apresentados, tá? Muito bem. Professor, Pode falar. eu tive um pouco de dúvida quando eu fui fazer aquela sua lista 3 que você mandou. Tá, lista 3, que é a que deveria ser entregue hoje? Isso, que inclusive o senhor não colocou uma aba no Não, Classroom para a gente colocar. ainda não. Qual sessão que é a mesma lista 3? Ixi, peraí, deixa eu abrir de novo aqui. É, 2.5, né? 2.5. Perfeito. Qual a dúvida? Então, professor, eu tive bastante dúvida quando eu fui colocar em gráfico, acho que a segunda questão que você passou, a 36. Tá. Porque eu não sabia se eu ficava atribuindo vários valores a X para ir montando o gráfico, ou tem Perfeito. um jeito mais fácil de fazer isso. Tá, vamos lá. Eu vou responder isso de uma forma mais geral. Qual é a intenção dessa lista e desses exercícios mais específicos. Bom, primeiro, todo o curso do cálculo, ele tem como finalidade trazer para vocês algumas ferramentas que ajudem vocês a entenderem o comportamento das funções. Consequentemente, facilitar a construção do gráfico de funções de forma a encontrar as informações mais cruciais
do gráfico, do comportamento dessa função. Então, aos poucos, a gente está atribuindo gradativamente esses comportamentos da função. Tá? E o intuito final sempre vai ser o de esboçar o gráfico de forma que a gente, olhando para aquele gráfico, a gente entenda o que tem, o que tem de mais importante no gráfico. Qual foi a primeira coisa que a gente viu já nessa construção do gráfico? Vou retomar aqui, ó. Isso tudo eu vou gastar um tempinho aqui, justamente para dar uma resposta o mais completa possível para vocês todos. Ó, a primeira coisa que a gente viu foi a assíntota horizontal. Lembra? Foi na sessão anterior a essa, né? Uhum. A horizontal e a oblíqua. Opa, eu estou apertando coisa errada aqui. Certo? A oblíqua, inclusive, com a participação do gatíssimo professor de cálculo. Muito bem. O que acontece com a assíntota horizontal? A assíntota horizontal e também a oblíqua são funções, são curvas que tem a horizontal é assim, certo? E a oblíqua, vou fazer separado, só para deixar não ficar muito misturado. E a oblíqua tem assim, um comportamento assim. Bom, quando é que eu sei que eu tenho uma assíntota horizontal? A assíntota horizontal, ela sempre vai acontecer num eixo do tipo x igual a a. Ô, professor, isso daí não é uma assíntota vertical? Ô, gente, perdão. Perdão, eu tô ficando doido. Miséria. E tá gravado ainda, hein? Volta isso. A assíntota horizontal. Assim. Certo? Beleza? Deixa eu só. Eu só não estou falando bobagem. O que eu estou querendo dizer. A última sessão é da assíntota vertical. Isso, tá certo. E a assíntota oblíqua é essa aqui. Vamos lá. Aqui. Essa é a oblíqua. Ok? Bom, o que acontece com a assíntota horizontal? Para eu poder saber se existe uma assíntota horizontal, eu preciso calcular o limite da função com o x indo para mais infinito e o x indo para menos infinito. Tudo bem? Eu preciso calcular esses dois limites, esse e esse. E quando eu faço isso para mais infinito, esse negócio aqui tem que dar um valor. Tem que dar um número. E quando eu faço o limite de f de x, quando o x tende a menos infinito, isso aqui tem que dar um outro valor. L e m podem ser iguais ou L e m podem ser diferentes. Não tem problema. Eu posso ter duas assíntotas horizontais. Tá bom? Eu posso ter... só duas. Mais de duas não dá. Beleza? E aí, como é que fica o comportamento dessa função? Quando eu estou indo para o mais infinito, certo? Que eu estou indo para cá,
E a função se aproxima desse valor, vamos tratar do caso onde eles são iguais, só para ficar fácil de desenhar o gráfico aqui. Então, ó, esse valor aqui é justamente o L. Então, ó, quando o x está indo para mais infinito e a função está se aproximando de L, significa que quando eu vou para cá, a função se aproxima de L. Pode ser que ela se aproxime de baixo para cima, ou pode ser que ela se aproxime de cima para baixo. Depende de onde ela vem. E pode acontecer dela fazer assim, ó. Isso também é uma assíntota horizontal. Análogo a isso, a gente tem do outro lado. Estão acompanhando? Peraí, ô professor, mas assim tá quando tipo é uma barreira que não vai encostar nesse número? Aí esse caso do meio que você passou, que ele vai passando bem em cima da Então, linha? esse aqui acontece também, entendeu? Mas é uma barreira no sentido de que quando a gente pensa nesse caso e nesse caso, a gente olha como barreira. Mas eu também tenho, assim, acho que até acho que na última aula a gente falou sobre barreira, né? É que eu não mencionei esse caso. Mas a gente também tem esses casos, mas são mais raros, mas eles também têm. Ah, entendi. Entendeu? Por exemplo, seno de 1 sobre x. Ela faz esse comportamento. Ela vai afundando assim. Eu não sei se é alguma. Enfim, tem isso. Tudo bem? Uhum. Pode olhar. Vamos deixar só assim por enquanto, então, para não fazer muita confusão. Quando a gente pensa no x negativo, ou indo para menos infinito, né? Ou seja, para esse lado de cá, para esse cara aqui, eu vou ter o mesmo comportamento. Ou ela vem daqui, ou ela vem daqui. E também pode fazer aquele caso lá, tá? Beleza? Para oblíqua, eu vou ter a mesma coisa. Na verdade, a horizontal é um caso particular da oblíqua, né? Então, em termos de comportamento, eu vou calcular o mesmo limite. Porque ou eu vou ter uma, ou eu vou ter outra. Né? Então, se eu tenho oblíqua, eu não tenho horizontal. E aí eu vou calcular esses mesmos limites. E aí, para o x indo para o infinito, ou seja, quando eu estou indo para cá, né? A função agora, ao invés dela se aproximar de uma reta horizontal, ela vai se aproximar de uma reta oblíqua. Vai ficar assim. Pode ser assim, como pode ser assim. Travou? Nem, tenta falar comigo, porque às vezes eu não. Tá Destravou? tranquilo agora, professor. Tá tranquilo? Então, ó, da mesma forma que quando eu. Deixa eu só salvar isso aqui. Quando eu vou para menos infinito, eu vou também ter esse comportamento, ou assim, ou assim. Tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, efetivamente, no momento, o que a gente quer de gráfico é apenas esses comportamentos nesses pontos que a gente já sabe fazer. De assíntotas horizontais, assíntotas oblíquas ou das verticais, que foi o assunto último. Quando eu penso nas assíntotas, aí sim vem aquele desenho que eu estava fazendo, assíntotas verticais, o que que nós temos? Para ser assíntota vertical, a função vai ter que ter. A assíntota vertical é uma curva assim. Ou seja, é uma curva de uma equação do tipo x igual a A. Como é que eu faço para achar esse cara? Como é que eu acho o x igual a A? De onde que ele vem? Para responder essa pergunta, eu procuro os pontos onde f de x não existe. Geralmente eu tenho a assíntota vertical em funções racionais.
onde eu vou ter uma assíntota vertical no ponto onde zera o denominador. Esses são os maiores candidatos à assíntota vertical. Certo? E aí, como é que eu faço para ter certeza de que aquele ponto é uma assíntota vertical? Eu calculo o limite da função quando x se aproxima desse ponto. Pelos dois lados. Eu preciso calcular esses dois limites. Certo? Para ser assíntota, esse resultado aqui tem que ser mais ou menos infinito. Se não der mais ou menos infinito, não é assíntota. Esse cara tem que ser mais ou menos infinito. Tudo bem até aí? Prof, Sim. deixa eu te perguntar, mas quando é assíntota vertical, não é o f de x não seria todo o domínio real? Tipo, Não. pra ele existir? Não. Não? Ah, entendi. Eu só tenho assíntota vertical quando eu tenho pontos onde a função não é definida. Entendi, obrigada. Porque veja só, se esse resultado aqui der mais infinito, significa que quando eu me aproximo de A pela direita significa valores maiores ou menores que A? Maiores. Maiores, porque eu vou chegar daqui. Certo? Eu estou me aproximando daqui. X se aproximando de A pela direita. Se o x está se aproximando de A pela direita e o resultado está dando mais infinito, significa que a função está fazendo esse comportamento aqui. Ó. E agora eu não tenho mais ou A por um lado ou pelo outro. Não, é esse comportamento. Por quê? Porque eu estou vindo daqui, que é o que está me dizendo isso, e eu estou indo para mais infinito, que é o que está me dando o resultado desse limite. Então, eu só tenho esta possibilidade. Tá claro isso? Por outro lado, e também... Professor, Sim, fala. e quando um dá mais e o outro dá menos? Você fala um e outro, que você fala esses dois aqui? O de Isso, cima dá mais, o de baixo dá menos? isso. Tá, eu já vou te responder. Ó, veja só. Aqui pode dar qualquer um dos dois e aqui também pode dar qualquer um dos dois. Certo? E essa combinação pode ser qualquer uma das 4 combinações. Certo? Porque eu posso ter mais e menos e mais e menos. Qualquer uma dessas combinações pode ser resultado disso. Certo? O que acontece? Vou até deixar isso aqui, ó. Quando eu ainda olhando para cá, o x está indo A pela direita, só que o resultado agora dá negativo, significa que eu continuo vindo para cá, vou pôr aqui para baixo, só para não misturar. Continuo fazendo o x tender a pela direita, só que agora o resultado está indo para menos infinito, ou seja, está indo para cá. E eu só tenho esse comportamento para esse caso. Tudo bem até aí? Sim. E aí, ó, eu tenho a mesma coisa com o outro lado. Se o x está indo para A pela esquerda agora, significa que eu estou vindo por aqui. X está se aproximando de A pela esquerda. Se o resultado está dando mais infinito, é porque eu tenho esse comportamento. Porque eu estou vindo pela esquerda e o resultado está indo para mais infinito. E por fim, se eu estou vindo pela esquerda e o resultado está dando menos infinito, significa que eu continuo vindo por aqui, o x se aproximando de A pela esquerda, só que agora a função está indo para menos infinito.
Então, ó, dessas 4 possibilidades, para a assíntota vertical, vai acontecer 2 delas. Ou as 2 em cima, cruzada assim, ou cruzada assim. Que são esses 4 casos aqui. Ó, a gente pode até demarcar aqui. Ó. Esse caso é o primeiro deles, que é esse aqui. Ó. O segundo é um positivo ou negativo, então ele está cruzado aqui. O terceiro é negativo e positivo, então ele está cruzado de assim. E os 2 negativos estão os 2 aqui embaixo. Certo? Então, dessas 4 possibilidades, na assíntota vertical eu vou ter 2 delas. Qualquer 2 dessas. Desde que seja, óbvio, uma de cada lado. Tudo bem? Então, ou eu vou ter assim. A única coisa que eu não vou ter é essas 2 ou essas 2, porque as 2 são do mesmo lado, entendeu? Entendi, professor. É que eu estava vendo o livro do Thomas e falava. Desculpa, professor, caso passou o caminho. Lá falava que quando um dá infinito, o outro dá menos infinito, tem uma assíntota vertical bilateral. Esses nomes assim, cada um dá um nome de um jeito. Não sei se precisa ser tão específico assim, entendeu? O que pode acontecer é que você pode ter mais de uma assíntota vertical. Que a sua função do denominador pode ser, por exemplo, uma parábola, e você tem 2 números que fizeram a parábola, e esses 2 números vão ser assíntotas. Entendi. Entendeu? Deixa eu abrir aqui um outro. Deixa eu salvar esse. Eu tinha deixado todos abertos, tudo do tamanho certinho, aí o GIMP resolveu travar. Então agora tem que abrir tudo de novo. Ó. Vamos supor que a minha função tenha um polinômio aqui, de um determinado grau, e aqui eu tenho uma parábola. Por exemplo, eu poderia ter também funções trigonométricas aqui, que também vão me dar a síntese. Aqui não, no todo, né? Por exemplo, a tangente tem várias assíntotas. Nesse caso aqui, essa função aqui, ela tem 2 raízes, certo? Essa função eu posso escrever como sendo a vezes x menos x0, x menos x1. Ou seja, ela tem 2 raízes, x0 e x1. Então, em termos de assíntota, eu vou ter, nesse caso, uma assíntota no x igual a x0. Estou supondo os 2 positivos, mas é só para efeito de desenhar o gráfico. E vou ter um aqui. X igual a x1. Essas 2 são assíntotas. E aí eu vou ter que olhar o comportamento da função em torno das 2. Tá? E aí, isso que eu fiz aqui, ó, essas 4 possibilidades vão acontecer em torno de cada uma delas. Então, uma situação eu posso ter aqui indo para o infinito, aqui indo para menos infinito. E aqui pode ser o contrário. Aqui vai para menos infinito e aqui vai para mais infinito. Certo? Então, esses são os comportamentos. Aí aqui, a função pode passar para lá e para cá. Pode. Eu sei se faz isso? Não preciso dessa informação nesse momento. Mas como é que eu poderia fazer? Pego a função e vejo onde que são as raízes. As raízes são onde esse cara aqui é 0.
Então, se esse cara tem raiz, vai passar em algum ponto aqui. Desse jeito que está aqui, né? Se ele está vindo para cá e depois ela desce, se ela cruzar, ela tem que descruzar. Essa informação aqui é necessária? Não nesse momento. Vai ser necessário uma hora. Agora eu só preciso saber isso. Está aqui, está aqui. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é isso aqui vir aqui, isso aqui vir aqui. Nesse caso, eu tenho certeza que esse cara passa aqui pelo menos uma vez. Outra possibilidade é esse cara vir aqui também. E assim por diante. Eu tenho várias possibilidades aqui. Certo? Em termos de construção de gráfico, o que eu preciso é, se eu sei que esse cara vem aqui e esse cara vem aqui, a função faz isso. Aonde ela passa? Não sei. Não é prioridade nesse momento. Vai ser, ainda não é. Então ela poderia ter esse comportamento, por exemplo. Então agora, depois de tudo isso dito, respondendo a sua pergunta, quem que perguntou mesmo? Ingrid? Não. Foi. Fui eu, professora Isabela. Isabela. Eu sabia que era com I, ó. Já foi na... Isabela, respondendo a sua pergunta, o que vocês precisam colocar no gráfico? Eu não vou responder especificamente do exercício, mas vamos imaginar que o exercício que vocês fizeram tenha uma assíntota vertical e tenha uma assíntota horizontal, assim. Certo? E aí... Hã? Oblíquo? Ô Pedro, você tirou o dia só para me corrigir, hein? Obrigado. Oblíquo. Foi o que eu quis. É que eu fico vendo se vocês estão prestando atenção na minha aula. Então, ó, tem essa aqui, ó. Essa oblíqua. Ô Pedro, continua corrigindo, viu? Tô brincando, mas pode continuar. Não fico bravo, não. E essa aqui é a vertical. Quase que eu pus horizontal, vocês viram? Tá? Tem essas duas aqui. Aí, eu vou fazer a seguinte observação. Vamos imaginar que isso aqui seja 3. Tá? Aí eu tenho o seguinte, ó. Limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, isso aqui é menos infinito. E eu calculo o limite quando f de x tende a 3 pela esquerda, isso aqui dá mais infinito. Tudo bem? Travou ou não? Ixi, travou. Não, tá tudo certo, professor. Alô? Ah, manifesta. Vocês têm uma preguiça de ligar o microfone também? Pelo amor de Deus. Professor, Não é tão difícil. Fala. eu não sei se é nessa parte, mas nesse exercício 36 ele pede o termo dominante. E eu não sei se... Bem falado. A gente não falou de termo dominante, então não precisam colocar. Amém. Amém, nós todos. Amém, igreja? Agora vocês vão responder, quer ver? Quando não precisa fazer, todo mundo... beleza, eu respondo. Tá bom? Amém. O termo a gente não falou dele. Tá? Então, ó, vamos ficar só nas assíntotas mesmo. Ó, então, ó, esse primeiro caso aqui, ó. O Senhor Pai. Glória a Deus. Isso aí, Rafael. Ó, primeiro caso. Eu estou indo a 3 pela direita, ou seja, por valores maiores que 3, e está indo para menos infinito. Certo? Indo a 3 pela direita, vindo por aqui,
E o resultado está dando menos infinito. Ou seja, eu estou indo aqui para baixo. Vou dar um jeito de estender essa função aqui, peraí. Antes de eu perder tudo isso, deixa eu salvar. Ó. Pode ser que a emenda não fique muito boa, mas pelo menos vai... Ó. Tá indo aqui, ó. Tudo bem? Esse é o primeiro caso. Eu sei que ela tem esse comportamento. Se alguém tiver alguma dúvida, grita. Ninguém? Estou fazendo mais bonitinho. Ó, vem aqui, ó. O caso 1. Agora eu vou olhar para o caso 2. Outra cor bem palhafatória. Estou indo a 3 pela esquerda, ou seja, por aqui. O que está dando? Mais infinito. Então, isso aqui. Senhora. Esse é o caso 2. Tudo bem ou não? Por favor, manifestem-se. Alô? Tudo bem. Você vai perguntar, professor, então, nesse exercício? Pergunte. Aqui a gente pode substituir o x, então, pelo infinito. Ou pelo mais infinito, pelo menos infinito. Porque ele não vem igual ao Como? tipo, um x vai tender a algum número. Então, eu posso colocar que x vai tender a infinito para poder resolver a função. Na verdade, a gente vai. Se eu tenho uma assíntota vertical e uma assíntota oblíqua, eu estou nessa situação aqui, ó. Ó, para ter opa, não, tá para cá. Para ter uma horizontal ou oblíqua, eu tenho que calcular esses dois limites, tá vendo? Entendi. Primeiro eu calculo o limite. Aí eu descubro que eu tenho uma assíntota. Aí eu vou desenhar o gráfico. Certo? Certo. O que eu estou mostrando para vocês, ele traz para frente. Eu coloquei o gráfico das assíntotas e agora eu estou olhando, mostrando, ó, se o comportamento do limite for esse, é assim que a gente vai desenhar o gráfico. Uhum. Para fazer isso de uma forma mais genérica, para depois você poder aplicar nos exercícios. Sim. Tá bom? Então, ó, para chegar aqui, nessas duas assíntotas, eu calculei esses limites, que esses limites, quando o x vai para mais e menos infinito, são os limites que eu tenho a assíntota horizontal ou oblíqua. Uhum. Quando é que eu vou ter um indicativo de que eu tenho uma assíntota oblíqua? Quando eu tenho, por exemplo, uma função racional e o grau do numerador é uma unidade maior que o grau do denominador. Viram isso no vídeo? Sim. Sim. Do professor? Ou vocês só ficaram prestando atenção no professor? Tinha que prestar atenção no vídeo. Certo? Mas a oblíqua era isso. Certo? Então, ela é um caso, a horizontal é um caso particular da oblíqua. Ok. A assíntota vertical, eu primeiro encontro o ponto onde a função não existe, e aí eu calculo o limite de f de x para x tendendo exatamente a esse ponto pelos dois lados. Então, fiz esses cálculos, cheguei à conclusão de que eu tenho uma oblíqua, tenho uma vertical, vou fazer o gráfico. Então, estou aqui, vertical, tenho oblíqua. Quando eu calculei o limite, que isso aqui foi calculado antes, né, em tese, qual foi o resultado que eu tive? Para 3 pela direita deu menos infinito, para 3 pela esquerda deu mais infinito. Mas, além disso, eu calculei outros dois limites. Então, vamos imaginar que essa função, que essa oblíqua aqui, seja uma função g de x qualquer. Achei a oblíqua, aí eu posso calcular o limite só na oblíqua, né? Limite de g de x
quando x tende a mais infinito. Esse resultado está dando menos infinito. Por exemplo. Então, ó, deixa eu pegar outra cor aqui. Verde, amarelo. Terceiro caso, terceira situação envolvendo. Com isso, eu estou respondendo também um outro exercício para vocês, certo? Já está ajudando no outro exercício também, no 40. Ó, aqui o que eu estou fazendo? X indo para mais infinito. X indo para mais infinito. Em torno da oblíqua. O resultado está dando menos infinito. Não está indo para baixo. Porque à medida que eu avanço, esse negócio aqui vai para baixo. Então, esses caras aqui, eles vão se encontrar. Em algum momento, eles vão se encontrar. E vai dar isso aqui. Certo? Então, o gráfico aqui é assim. Agora, eu vou calcular também o limite da oblíqua quando o x vai para menos infinito. Esse cara está dando, por exemplo, mais infinito. Então, vou pegar aqui. Quarta situação. O x está indo para menos infinito. Então, está indo para cá. X tendendo a menos infinito. E a função está indo para mais infinito, ou seja, ela está indo para cima. Então, ela faz isso aqui. Certo? X vai para cá e a função sobe. Então, esse cara e esse cara vão se encontrar. Agora, se isso aqui vem aqui embaixo, passa aqui assim, sobe, você faz, isso não me interessa agora. Nesse momento, nos interessa você saber esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento e esse comportamento. Tá? Então, basta isso que o gráfico já está de bom tamanho. Ficou claro? Beleza, com isso eu resolvi 2 exercícios para vocês da lista, praticamente. Professor, Sim, fala. na 40 pode só desenhar o gráfico ou precisa escrever alguma coisa? Na verdade, seria interessante você indicar qual das condições está te dando o quê, entendeu? Porque lá, ó, por exemplo, no 49, f de 0 igual a 0. Então, essa é a primeira informação. Tá vendo como eu fiz aqui? Ó? Primeira informação, segunda, terceira, quarta. Seria importante vocês também deixarem isso mais ou menos claro. Por exemplo, aqui Então eu vou faltou. só indicar no gráfico. Esse aqui é o terceiro. Isso, indica no gráfico, só para deixar claro que você sabe de onde vem esse comportamento, entendeu? Beleza, professor. Lógico Obrigada. que isso não é obrigatório, mas isso aqui indica que você sabe exatamente o que está fazendo. Mais dúvidas? Não só da lista, mas da matéria nova, continuidade, de teorema da valor intermediário. Não? Zerar as dúvidas?
Professor, Sim. eu fiquei com uma dúvida no teorema do valor intermediário. Eu não entendi Pois direito não. o gráfico. Ó, o que eu entendi foi assim, ver se está certo. Se tiver, vai ter a função de a função de B e a função de C. Não, daí vai ter um ponto no meio deles. Não tô sabendo explicar. Certo. Mas assim, quando A e B Oi? quando A e B é positivo, daí e eles são contínuos. Qualquer ponto no meio deles também vai ser contínuo? Vamos acertar a fala aí, para deixar claro esse teorema. Vamos lá. O que o teorema do valor intermediário garante? O teorema do valor intermediário garante uma coisa que é muito óbvia. Então, às vezes, a gente se confunde um pouco, porque o negócio é tão óbvio que você fala, não, mas não é possível que ele está falando isso. Mas é. Só que isso é uma garantia que só a matemática dá. Certo? Então, embora pareça ser muito óbvia, ela não é tão descartável assim. Uma coisa é ser óbvia, outra coisa é ser inútil. Ela é muito, muito, muito útil. Tá? Por isso que ele é muito importante, porque além de tudo, além dele ser simples, ele é simples e muito útil. O que acontece? Ó? Vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui um intervalo AB. Tá? A e B. F de A me dá um valor qualquer aqui. A gente assume esses valores positivos, mas eles poderiam ser, os dois poderiam ser negativos, um poderia ser positivo e outro negativo. Ele não diz nada a respeito do sinal desse valor, certo? Apenas que eu tenho essas imagens aqui. Tudo bem? Uhum. Então eu tenho, ó, o que diz o valor intermediário? Então, a função contínua, né? Isso é o mais importante, óbvio, que senão ele não pode garantir isso. É que essa função, ela é contínua. Sem essa condição, nada disso vale. E é aí que está a beleza do teorema. Contínua nesse intervalo. Então, se ela é contínua, ela não tem buraco, não tem salto, não tem nada disso. Ela sai do f de A e vai até o f de B. Ela pode fazer o que ela quiser aqui, ela poderia fazer assim. Não, isso não é função, né? Ela poderia subir, descer, subir, descer. Não pode. Certo? Ela poderia vir aqui para baixo, subir, virar para cima, descer, não importa. Importa que ela saia daqui e chegue aqui continuamente. Ou seja, para eu traçar o gráfico dela, eu não tiro o lápis do papel. Muito bem, essa é a condição. O que o teorema diz é que ela assume qualquer valor real entre esses dois números, esse e esse. Todos os valores que estão entre f de A e f de B, vai ter alguém aqui cuja imagem é esse cara. É isso que ele está dizendo depois lá. Ou seja, o que diz o teorema valor intermediário? Dado um ponto aqui, y0, certo? Qualquer ponto que eu pegar aqui no y0, eu garanto que existe um x0 aqui. Qualquer ponto que eu pegar aqui, para todo ponto y0 aqui, eu garanto que existe pelo menos um x0, tal que a imagem de x0 vai ser y0. Ah, mas isso aí é óbvio. Sim,
Mas é o teorema do valor intermediário que garante isso. Tá? E só garante isso por conta da função ser contínua. Se a função não fosse contínua, eu não garantiria isso. Tudo bem? Tudo bem. Aí, quais são as consequências disso? Por exemplo, se um deles é negativo e o outro é positivo, então eu tenho certeza que ao sair do valor negativo e chegar no valor positivo, eu vou passar pelo eixo x. Passando pelo eixo x, eu tenho uma raiz dessa função. Então eu sei que existe uma raiz. Quem é a raiz? Não sei, mas que existe, existe. Tá claro? Ficou mais claro o teorema agora? Ficou assim, professor. Obrigada. Firmeza. Mais alguém tem dúvida? Professor, o Lucas mandou uma pergunta aqui no chat. No chat? Oxe, Maria. É que eu não tinha rodado. O chat ele não roda, não sobe. Estou com dúvida na 21, porque eu não sei o que muda no resultado final, se tem x tendendo a valores, eu só adivinho. 21. Deixa eu abrir o 21. 21. 21? Ó, eu não sei se... Você está sem microfone, Lucas? Por isso que você escreveu? Deve ser. Não faz sentido, não sei. Muito bem. No 21, ou nos exercícios dessa categoria, ele pede para calcular limites laterais. E depois também alguns limites tendendo ao ponto sem ser os laterais. O que a gente espera de vocês é que você saiba calcular os limites laterais nas seguintes condições. Isso é importante. Nossa, eu pulei um pedaço aqui. Ó, e é importante que você entenda o seguinte. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, f de x igual... Deixa eu pegar uma função aqui. X quadrado menos 4 x menos 1. Essa função tem assíntota vertical? Para eu saber, isso que eu estou dizendo, Lucas, vai responder a sua pergunta, eu espero, tá bom? Assíntota vertical. Quando é que eu tenho assíntota vertical? Quando não existe imagem da função, quando a função não está definida. E quando é que isso acontece? Quando x menos 1 for igual a zero. Ou seja, quando x for igual a 1. Então, esse cara aqui é candidato a assíntota vertical. Então, eu vou calcular o limite. Ó. Limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. Agora, o que significa x tender a 1 pela direita? Isso aqui significa que o x é maior ou menor que 1? Um de cada vez. Responder. Maior. Pode falar também, ajuda. Então, significa que o x é maior que 1. Certo? Pela direita, ó, vou até frisar aqui. Pela direita, significa que é maior. Agora, se o x é maior que 1, é porque o x menos 1
é maior que zero. Consequência disso. Ok? Deixa eu abrir o chat aqui, que às vezes vocês comunicam. Muito bem. Então, eu vou calcular o limite agora. Isso aqui. Quando eu calculo esse limite, o x não, pela direita, eu tenho. Em cima, eu não tenho problema de trocar o x por 1, certo? Mas eu vou deixar assim, ó. Vou indicar o que está acontecendo em cada situação. Então, ó, isso aqui está indo para 1. Se isso aqui está indo para 1, 1 menos 4 está indo para menos 3. Tudo bem? E é negativo. Ô, professor, eu não teria que faturar aqui em cima? Tipo, o x mais 2 vezes x menos 2? Não, nesse caso não precisa. Ah, tá. Por que que não precisa? Porque, quando é que eu fatoro? Quando eu preciso calcular um limite e ele está dando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Nesse caso, quando o x tende a 1, essa parte de cima aqui está dando menos 3. E a parte de baixo está dando 0. Então eu preciso saber para onde esse cara está indo. Mas eu não preciso fatorar nesse caso, certo? Nem sempre eu preciso fatorar. Mas você falou que precisa fatorar quando embaixo dá 0. No caso, se o x está tendendo a 1, o menos 1 é 0. Não, não é quando dá 0. É quando eu tenho indeterminação. Ah, tá, entendi. 0 sobre 0 ou quando eu tenho infinito sobre infinito. Ah, tá, desculpa. Porque aí eu tenho que eliminar isso, porque eu não sei quanto que isso aqui dá. Entendeu? Aí eu fatoro para justamente tirar fora o fator que está me dando esse problema. Entendi. Mas, ô professor, mas se, por Sim. exemplo, der um número em cima e der 0 embaixo, ele pode ser utilizado ou não? Ou ainda É o tem que está dando agora, certo? Esse exemplo que eu estou fazendo agora. Em cima deu um número. E embaixo, ó. O que está acontecendo com o x? O x ficar 0? o x está indo para 1, certo? Uhum. Mas ele está indo para 1. Desculpa, o x está indo para 1. Consequentemente, vou reforçar aqui, ó. Esse x menos 1 está indo para quanto? Se o x vai para 1, x menos 1 vai para quanto? Para 0. Para 0. Agora, esse 0 que eu estou tendo aqui é por valores positivos ou negativos? Porque eu estou chegando em 0, mas eu estou chegando em 0. Esses números que estão se aproximando de 0 são positivos ou negativos? Negativos? Olha de novo aqui, ó. Quando o x se aproxima de 1 pela direita, significa que o x é maior que 1. Isso significa que o x menos 1 é maior que 0. Ou seja, esse cara, quando o x vai para 1, isso tudo vai para 0 por valores positivos. Alguém tinha respondido ali, o Pedro respondeu positivo. Alguém entendeu isso que eu falei? Ou alguém não entendeu isso? Manifestem-se, por favor. Travou? Não, não travou não, professor. É que como vocês ficam muito quietos, eu não sei se eu estou falando, vocês estão ouvindo ou não. Então, vamos lá. Então, esse cara aqui é um 0, só que ele é um 0 por valores maiores que 0.
certo? E aí, o que que eu tenho? Ó? Eu tenho alguma coisa que é negativa sendo dividida por uma coisa que está ficando cada vez menor, muito pequena. Se esse negócio está ficando muito pequeno, isso aqui está ficando muito grande. Isso está ficando muito grande. Agora, a questão é, grande, para mais ou para menos? Positivo ou negativo? Aí eu vou fazer a regra de sinal. Aqui em cima é positivo, aqui embaixo valores negativos, se em cima, desculpa, contrário, aqui em cima é negativo, hoje eu estou atacado. Aqui em cima, negativo, aqui embaixo, positivo, positivo com negativo, negativo. Então, esse limite vai para menos infinito. Se eu tenho um limite de alguma coisa que vai para um número, dividido por alguma coisa que vai para zero, eu preciso ter certeza se essa coisa que vai para zero vai para valores positivos ou negativos. Porque cada um deles pode significar um sinal diferente para isso. Pode, inclusive, significar, por um lado, pode dar positivo, por outro lado, pode dar negativo. Nesse caso, se eu fizer, ao invés de pela direita, se eu fizer A1 pela esquerda, o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui vai dar menor que zero. Se isso vai dar menor que zero, isso aqui vai ser menor que zero. Se isso aqui é negativo e isso aqui é negativo, isso aqui vai dar positivo. Então, o limite de x, quando x tende a 1 pela direita, é negativo. Pela esquerda, é positivo. Nesse caso aqui. Então, x igual a 1 é uma assíntota. Por um lado, ela vai para cima, por outro lado, ela vai para baixo. Então, respondendo à pergunta não me lembro, do Lucas, no exercício 21, o que ele quer é que você calcule esses limites aqui, ó. Limites laterais, desculpa, engasguei. Limites laterais. E depois ele pede o limite tendendo ao ponto. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, ao calcular o limite para 1 tendendo pela direita, o resultado deu mais infinito. Ao calcular o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, o resultado deu mais infinito. Quanto é que dá limite dessa função para x tendendo a 1? Qual é a resposta desse limite? Muito bem, Pedro. Esse limite não existe. Por que que ele não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Certo? É isso que o exercício pede para vocês fazerem. Diga. Tanto faz fazer por fatoração ou por substituição? Não. Tem situações que você vai fazer de um jeito, tem situações que você vai fazer de outro. Vamos tentar explicar isso aqui. Deixa eu só. Vamos lá. Seguinte. Depois eu vou trabalhar com camada, vai ser mais fácil. Eu pensei alto aqui, depois eu melhor. Seguinte. A gente tem limite de x tendendo a algum valor de uma função racional, geralmente polinomial, ou seja, tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo, geralmente. Certo? Esse resultado
ele pode ser várias coisas. Vou colocar aqui assim, ó. Esse resultado aqui pode dar vários resultados diferentes. Ele pode dar, por exemplo, 0/0. Se eu estou falando de polinômio, vamos pensar em polinômio. E aqui polinômio. Polinômio. Se está dando 0/0, é porque esses dois polinômios têm uma raiz em comum. Então, para essa situação, eu faço a fatoração. Por quê? Se eu fizer a fatoração, eu vou calcular limite de x menos uma raiz vezes as outras todas para a função de cima. Certo? Porque eu vou ter outras raízes aqui. E no de baixo, eu também vou ter esse mesmo fator aqui. Só que outros fatores diferentes aqui. Quando o x é de A. E aí, se esses dois fatores são iguais, então eu cancelo. E aí eu consigo calcular o limite só substituindo o A no resto. Porque ninguém vai dar 0 mais. Na parte de baixo, pelo menos. Se eu só tiver um fator, porque eu poderia até ter o 2, né? E aí eu faço a substituição. Se eu tenho alguma coisa que dá uma constante sobre 0, esse negócio ele vai para mais ou menos infinito. Eu só preciso fazer um estudo de sinal. Que foi o que nós fizemos aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui? Certo? Esse caso aqui é esse caso aqui. Eu estou dando um número por 0. E aí eu preciso fazer o estudo de sinal para saber se esse 0 vai para valores positivos ou negativos, e se esse número que está dando aqui em cima, se é positivo ou negativo, para eu fazer esse estudo de sinal, para determinar se esse negócio dá mais ou menos infinito. Mas se eu estou dando uma constante sobre 0, certamente esse limite é mais ou menos infinito. E aí eu só preciso descobrir o que acontece aqui. Mas, para chegar aqui, eu não preciso fatorar. Tá claro? Sim, professor, obrigada. O mesmo, se eu fizer infinito. É que o infinito sobre infinito não é para x igual a A. Então esquece. Mais dúvidas? Não? Olha, a gente tem feito as listas. Eu vou só terminar então a aula. Mas antes de terminar a aula, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Você já nem precisa mais gravar, porque não